Bom dia! Hoje é dia 7 de maio e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Mateus 12, versículo 15 e João 5, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Mateus. Autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas em sua sabedoria ele sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus, porém, desde o início a tradição cristã confirmou que o apóstolo Mateus é o autor desse evangelho, mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebreu ou aramaico. O nome do autor Mateus é listado em todos os registros dos apóstolos em 7º ou 8º lugar. Os três evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre seu chamado. Enquanto nessa ocasião Lucas o chama Levi, o cobrador de impostos, e Marcos, Levi, o filho de Alfeu, é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que só é chamado de Mateus o publicano na listagem de seu livro no capítulo 10, versículo 3. O nome Mateus. O evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato das vidas, portanto as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Alguns pesquisadores acreditam que o evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, em 70 d.C. Outros acreditam que não há fatos que colaboram com essa data colaboram com isso, e eles o datam entre 60 e 70 d.C. O pai da igreja Irineu sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 63 d.C. Assunto e propósitos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão para ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele é uma ligação, porque ele forma uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 70 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado, na verdade, como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como os cumprimentos das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo neste evangelho é esclarecida logo no início. Jesus Cristo é o filho de Davi, filho de Abraão, e portanto o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando a isso, a outra marca importante no Evangelho de Mateus é a frequente menção ao reino messiânico, o qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como Rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, o qual não é restrito apenas a Israel, mas abrange todas as nações pagãs. É nessa parte que a Assembleia, ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez pelo nome na Bíblia.
O serviço de Cristo termina com o seu sofrimento e morte, mas também com a sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, os quais sempre terminam com a mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, o Senhor os instruiu como os instruiu para seu serviço como seus embaixadores. Na parábola do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos seus fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações. Naqueles tempos, até a sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus. O reino de Deus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado para ele para esse propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início do reinado desse poder é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também é sempre visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor do céu aos céus, aos passos que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título Reino dos Céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego, eclésia. O Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia, a igreja do Novo Testamento, é mencionado. Ele anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação da graça. Ele será levado para a casa do Pai no céu pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória em toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 e 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, aqueles que se reuniam em qualquer lugar com o ajuntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque Ele mesmo está no meio daqueles que reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento, ela pertence ao mistério de Deus, a qual apenas é revelado no Novo Testamento, após o Filho de Deus ter completado o trabalho de redenção e o Espírito Santo ter nascido para viver nos crentes. Conteúdo, uma visão geral, a gente vai ler sobre o capítulo 12. A rejeição de Cristo pelos governantes do povo. E esse é o nosso introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Mateus. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Mateus 12, versículo 15. Que massa de doenças terríveis deve ter passado sobre os olhos de Jesus. Ainda assim, não lemos que ele ficou enjoado, mas parcialmente atendeu cada caso. Que variedade singular de males deve estar estado aos seus pés. Que ulcerações revoltantes e feridas em putrefação, ainda assim ele estava pronto para cada novo tipo de monstro maligno, e foi vitorioso sobre eles de todas as formas. Não importa de onde a flecha viesse, ele apagaria seu poder de fogo. O calor da febre ou o frio do edema, a letargia da paralisia ou a raiva da loucura, a imundície da lepra ou a escuridão da cegueira, todos conheceram o poder de sua palavra e fugiram ao seu comando. Onde quer que seja, ele foi triunfante sobre o maligno e recebeu a homenagem dos prisioneiros libertos. Ele veio, viu e conquistou em todos os lugares, e assim também esta manhã. Seja qual for o meu caso, o amado médico pode me curar. Seja qual for o estado dos outros de quem eu possa me lembrar,
neste momento em oração, possa ter esperança em Jesus, que Ele será capaz de curá-los em seus pecados. Meus filhos, meu filho, meu amigo, meu querido, eu posso ter esperanças para cada um por todos, quando me lembro do poder de cura do meu Senhor. De minha parte, embora seja muito severa minha luta contra pecados e enfermidades, ainda posso ter bom ânimo. Aquele que na terra andou entre os doentes ainda dispensa sua graça e opera maravilhas entre os filhos dos homens. Deixa-me ir logo em sinceridade. Que eu louve esta manhã enquanto me lembro de como ele operou suas curas espirituais, que lhe dão as mais notoriedade, por tomar sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. A igreja na terra está cheia de almas curadas por nosso amado médico, e os habitantes do céu confessam a todos ele curou. Venham então, minha alma, divulgue a virtude de sua graça e deixe que ele seja para sempre o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. E esse é o devocional da manhã, para a gente lembrar que o Jesus cura qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer problema que nós estamos passando. E agora vamos ler a introdução do Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedras e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos três discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da Igreja Antiga que João, o discípulo do Senhor, é autor do Evangelho, que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve suposições no passado, assim como nos últimos tempos, segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome de ter sido autor. Contudo, não há provas irrefutáveis quanto à autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que ele os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata 2 ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão para estar com o Senhor na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e viram o sepulcro vazio. Cadê? João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente foi o único a estar esperando de pé próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhando pelo Senhor nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em idade muito avançada, por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo da estrutura desses evangelhos pressupõe a familiaridade do leitor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do primeiro século. Assunto e propósitos escritos.
Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os três escritores do Evangelho apresentam a vida e ações de Cristo resumidamente, desde o seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho sinótico, João menciona apenas um: a alimentação dos 5.000, no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão para isso no capítulo 20, versículos 30 ao 31. E muitos outros sinais que não estão nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, os quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de apenas 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada que é a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, Deus se tornou carne. Portanto, não menciona nada como genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58, no capítulo 17, nos versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus. E João o chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor, como do Senhor. O homem Jesus Cristo é ao mesmo tempo o Deus eterno que, como Jeová no Antigo Testamento dizia a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica. Assim como no Evangelho de Marcos, João é o único evangelista mencionando 3 Páscoas em seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual descobrimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João não se deve, em partes, ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os Evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre diretamente separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judéia. Isso ocorre antes do seu ministério na Galileia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavença nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo do seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor quer dizer como novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam o contraste entre homens não podem superar, entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 5. O homem enfermo no tanque de Betseba e a oposição dos judeus. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará ao menos que ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que ele
opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé, ao menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto meu testemunho que não há alegria em todo este mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isso é o paraíso. Quando as harpas de ouro e as ruas como vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso, contando com uma gota de um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, para o Evangelho segundo João. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Então ele disse: Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, versículo 8. Como muitos outros, um impotente homem estava esperando que uma maravilha fosse operada e que um sinal fosse dado. Cansado, ele olhava ao tanque, mas nenhum anjo veio, ou não veio para ele. Ainda assim, pensando ser a única chance, ele esperou quieto e não sabia que havia alguém perto dele cuja palavra poderia curá-lo imediatamente. Muitos estão na mesma condição, esperando por alguma emoção singular, uma impressão notável ou uma visão celestial. Esperam em vão e olham para o nada, ainda que pensam desse modo. Em alguns casos acontecem sinais notáveis, mas são raros e nenhum homem tem direito de buscá-los por si próprio. Nenhum homem, especialmente aqueles que sentem sua importância para ir à água, mesmo que o sinal venha, mesmo que o sinal venha. É uma reflexão muito triste pensar que dezenas de milhares colocam suas esperanças no meio, ordenanças, votos e resoluções e esperam tanto tempo em vão, totalmente em vão. Enquanto isso, essas pobres almas esquecem do Salvador presente, que a convidam para olhar para eles serem salvas. Eles poderiam curá-las de uma vez, mas preferem esperar por um anjo ou uma maravilha. Confiar nele é o caminho certo para cada vez. E ele é digno da maior confiança, mas a incredulidade os faz preferir os pavilhões frios de Betesda ao aconchegante seio do seu amor. Oh, que o Senhor possa voltar seus olhos para a multidão, que nessa situação esta noite, que ele possa perdoar a desconsideração que fazem de seu divino poder e chamá-los com a doce voz que o incitam e se levantam de cama de desespero e no poder da fé tornam seus leitos e a andarem. Ó Senhor, ouve nossa oração por todos que assim estão nessa calma hora de pôr do sol, e antes do dia rompa, eles possam olhar e viver. Caro leitor, há algo nessa porção para você? Então é assim que nós finalizamos o nosso devocional do dia 7 de maio. Que a gente possa confiar em Jesus, que Ele é capaz, que a gente não precisa de nenhum sinal. Tem muita gente que usa, eu estou esperando um sinal de Deus. Mas Deus não manda sinais, Ele manda você agir. Então age, porque Ele estará contigo. Então amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia. Um pouco mais cedo, por volta das 8 ou 9 horas. Então tenha um bom resto de quinta-feira e até